Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Pelo menos 4 cidades do Rio de Janeiro tiveram aumento de casos de gripe nas últimas 3 semanas. No total, mais de 20 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus da influenza A H3N2 nesse período. Ontem foram 181 atendimentos nessa tenda aqui, que fica bem anexo à UPA da Tijuca, zona norte da cidade. Além dessa, outras 2 já foram montadas e também outras ainda pretendem ser montadas para tentar dar conta desse atendimento, desse aumento no atendimento. O aumento do número de atendimentos supera a taxa de 400%. A maioria dos pacientes é formada por adultos. De acordo com os últimos dados do boletim Infogripe, além do Rio de Janeiro, mais 12 estados apresentaram aumento das notificações de casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus influenza. Os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e São Paulo completam essa lista de alerta divulgada pela Fiocruz. Esse episódio do Item Mais será como uma prestação de serviço para você. Quais são os cuidados nesse momento com a sua saúde, da sua família, dos seus amigos? Afinal, o que está acontecendo? O que explica essa epidemia de gripe no Rio de Janeiro e por que esse aumento de casos em grande parte do país? Para isso, convidamos a Rosana Hickman. Ela é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Rosana, muito bom lhe receber aqui no Item mais uma vez. Bem-vinda. O prazer é meu. Muito bom estar com vocês. Bem, doutora, primeiro para diferenciar o que seria um surto de uma epidemia. Hoje, Rio de Janeiro adotando um plano de contingência para o que já chama de epidemia da gripe. Por que uma epidemia? O que leva um estado, uma cidade a falar em epidemia de uma doença? Bom, primeiro é que o agente infeccioso se alastrou praticamente na cidade inteira, né? Então, conversando com colegas que vivenciam lá no Rio de Janeiro, a expressão é: hoje não tem uma casa que não tem alguém que esteja doente. Então, isso é uma epidemia, que você tem um alastramento muito importante do mesmo agente infeccioso. Um surto é quando você vê, sei lá, numa escola, num bairro, uma coisa mais localizada, você vê um aumento do número de casos. A epidemia é um aumento do número de casos e sustentado e espalhado. E daí, então, essa diferença é meio tênue, mas em geral é assim que a gente usa na prática. Então, epidemia tem um caráter, sem dúvida, mais grave e de muito mais ação das autoridades sanitárias. E o que explica esta epidemia no Rio de Janeiro, doutora? Bom, primeiro que eu acho que é importante a gente levar em conta, Carol, que se alguém me falasse que em novembro, num país tropical, nós estamos tendo uma epidemia de influenza, de vírus da gripe, eu iria achar estranhíssimo, porque normalmente o vírus da gripe no hemisfério sul, ele circula mais ou menos entre abril até mais ou menos julho, estourando agosto, tá? Ou seja, nós estamos totalmente fora do habitual da circulação desse vírus. Porém, quando a gente vai ver o que acontece em períodos pandêmicos, e nós acabamos de passar e estamos ainda no final de uma pandemia, é esperado esse fenômeno de mudança de sazonalidade de vírus respiratórios, de uma maneira geral. Então, se você pegar dados de outros países, Austrália, países ali na Ásia, eles também viram um aumento de outros vírus respiratórios a hora que você tem uma diminuição dos casos pandêmicos, dos casos de Covid-19. Uma das explicações seria, primeiro, a população se vacinou muito menos em 2021 e 2020 também, porque eram anos pandêmicos e as pessoas não queriam nem sair de casa, muito menos para se vacinar. 2, o fato das crianças terem circulado menos, não terem ido para a escola, e as crianças são os grandes, eu chamo eles de terroristinhas biológicos, porque são as crianças que disseminam esses vírus respiratórios. Então, a hora que elas voltam para as escolas, elas voltam a conviver exatamente pela melhora dos dados em relação à Covid-19, você pega uma população totalmente desprotegida, porque não foi devidamente vacinada e não criou anticorpos ao longo do ano.
porque não foi exposto. Então, a hora que você junta isso, mais o fato da flexibilização de tudo que nós estamos fazendo, em especial no Rio de Janeiro, seja em relação ao uso de máscara, seja em outras atitudes, óbvio que favorece a transmissão de um vírus respiratório com o que a gente chama de taxa de ataque bem elevada, ou seja, o número de pessoas infectadas neste momento é muito elevado naquela região e, óbvio, isso a gente se preocupa com o resto do país. Doutora, trata-se do vírus influenza A H3N2. O que esse tipo de vírus nos diz? Primeiro que é o influenza A. Didaticamente, a gente divide o vírus da gripe, né, e que causa doença em humano, tem outros que causam doença em animal, mas vamos falar de doença em humano. E influenza A e influenza B, tá? Só para você entender, dentro da vacina da gripe, a vacina da rede pública, a gente tem 3 vírus. São 2 influenzas A e 1 influenza B. Um dos que estão dentro da vacina é o H3N2, que é exatamente esse que está circulando agora no Rio de Janeiro. Então, o que me diz esse vírus? Esse vírus é um vírus que habitualmente, esse influenza A, ele é de fácil disseminação. Toda vez que você pensa em epidemias e principalmente pandemias, como foi o H1N1 em 2009, é sempre influenza A. O influenza A tem essa característica de uma disseminação mais fácil. E normalmente o H3N2, ele acomete mais uma população de mais idade e não tanto o adulto jovem. Não é o que está sendo visto no Rio. Praticamente qualquer faixa etária está sendo acometida. Por isso que a melhor medida para a gente fazer agora em termos de prevenção, sem dúvida, é evitar a progressão desse vírus mais do que já está acontecendo e principalmente para outros locais, ou seja, todas as medidas de prevenção de respiratório, higiene das mãos, o ambiente é importante. Eu te diria que para a influenza, o ambiente em volta, você limpar as coisas, limpar com álcool, é bem importante. Eu diria até que é mais importante do que a Covid-19. Então, o uso de máscara, a higienização das mãos e, sem dúvida, a vacina, que felizmente a gente tem vacina, é o que tem que ser feito agora. Então, realmente é uma epidemia por um vírus conhecido, um vírus que, infelizmente, a gente sabe que pode causar doenças graves, em especial em pacientes mais vulneráveis, mais ou menos como a Covid. Então, é a idade, é o paciente que já tem alguma doença pulmonar ou cardíaca ou diabético, em geral, sofrendo mais e que precisa muitas vezes de hospitalização. Doutora, a senhora destaca, a vacinação tem que ser feita. Qual que é a meta de imunização para a população estar mais segura com relação ao vírus? Olha, habitualmente para a gripe a gente pede pelo menos 80% da população vacinada, que seria o ideal, tá certo? Antes de ter essa epidemia lá no Rio, a gente sabia que o número estava em torno, aí metade da população estava, população-alvo, né? Lembrando que a vacina da gripe, normalmente gratuita, não é para a população toda. A gente tem uma população-alvo, que a gente chama assim, que está dentro do Programa Nacional de Imunização, que basicamente são as crianças, né, até 6 anos, são os adultos aí acima de 55 e outras categorias, profissional da saúde, professores, tem outras categorias. Gestantes, que é um grupo importante também. Então a gente estava mais ou menos, nem 50% da população alvo vacinada, tá? Então, lógico, você tem uma distância grande disso para um número muito mais perto do ideal. Carol, tem anos que o Brasil, estou falando dados brasileiros, e principalmente a população acima de 60 anos, chega a praticamente 100% de cobertura vacinal. Então, normalmente, a nossa população, mais uma vez dando exemplo, ela vai atrás da vacinação de influenza. O problema é que 2020 e 2021 foram anos muito atípicos, né? E o pessoal deixou de se vacinar. Então, você acaba tendo a circulação fora de hora numa população vulnerável que não criou anticorpos, não foi exposta durante o ano. E trata-se de uma vacinação anual, né, doutora? Por quê? O vírus da influenza, assim como o vírus da Covid, ele também sofre mutações. Ele pode sofrer pequenas mutações todo ano e grandes, sei lá, a cada 10 anos, mais ou menos. Que foi a última grande mutação que a gente teve, que virou uma pandemia, foi aquela em 2009, tá? Então, nós estamos aí
aí já com 11, 12 anos da última pandemia. Então é bom a gente ficar esperto em relação ao vírus da gripe. Então a vacina, todo ano ela é atualizada. E é interessante, primeiro, o inverno no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, está sendo agora. E nós estamos no verão, tá certo? Então lá, em teoria, circula muito mais esses vírus respiratórios nessa época do que aqui. Aqui, em geral, é mais para frente, maio, junho, julho. Então, para fazer, hoje eles fazem uma vacina de gripe destinada aos vírus que circulam no hemisfério norte, que não necessariamente são os mesmos que circulam aqui embaixo. Então, hoje, eles fazem vacinas diferentes para cada hemisfério e a nossa, pelo fato do nosso vírus circular mais tarde, ela está sempre mais atualizada do que a do hemisfério norte, porque o nosso inverno chega um pouco depois. E é interessante como é que a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece o que tem que ter dentro de uma vacina da gripe em qualquer lugar do mundo. Ela estabelece baseado no que circulou, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E a partir daí ela fala, pessoal, a composição da vacina da gripe para o ano de 2022, por exemplo, já está estabelecida que vai ser com essas cepas de vírus já atualizada. E tem uma diferença, Carol, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que tem vacina de gripe também na rede privada, que é um pouco diferente, porque na rede pública ela tem, como eu te falei, 2 influenza A, o H3N2 está dentro dessa vacina, e 1 influenza B. E na rede privada, a vacina é quadrivalente, ela tem 2A e 2Bs. A vacina trivalente que tem nos postos pega muito bem o H3N2. Então, não há necessidade de mudar e ir para outro local para fazer a vacinação. Com o registro de uma epidemia de gripe no Rio de Janeiro e com uma adesão ainda abaixo das expectativas à vacinação, o sistema de saúde tem de lidar com o risco de um surto simultâneo de influenza e Covid-19. O coordenador do programa Infogripe, Marcelo Gomes, destacou a necessidade das autoridades adotarem ações de mobilização para evitar que isso aconteça. Ela não é tão grave quanto a Covid, sem sombra de dúvida, mas ela não é um passeio no parque também. Então, por isso que é fundamental que a gente mantenha os cuidados até para evitar, eventualmente, ter agora no final do ano, começo do ano que vem, um surto simultâneo, por exemplo, ao mesmo tempo tendo um surto de influenza, né, de gripe, com novamente um aumento significativo, por exemplo, dos casos da Covid, né? A gente tem a Ômicron aí nessa situação de vai, não vai, então se a gente se coloca nessa situação de facilitar chegar a um cenário desses, isso pode acabar gerando um impacto muito grande, novamente, no que? Na necessidade de leitos hospitalares. A gente meio que naturalizou a gripe no nosso cotidiano, mas ela causa, sim, um número importante de internações e até mesmo de mortes, né? Principalmente nos extremos das faixas etárias, né? Crianças pequenas e idosos são tipicamente as populações com maior risco de acabar desenvolvendo quadro grave, né? Sem falar, obviamente, pessoas que já têm alguma complicação respiratória, alguma insuficiência cardíaca ou pulmonar, isso também pode acabar colocando mais em risco, né? E aí, para trazer um dado aí de informação, para a gente ter uma ideia um pouquinho, né, do que a gente está falando, quando a gripe chega a desenvolver um quadro grave o suficiente para internar, o que a gente tem nos históricos aqui no Brasil? Cerca de 12 a 15% aproximadamente de todas as pessoas que se internam em decorrências da gripe, infelizmente acabam vindo a morrer. Seguimos nesse episódio numa conversa com a médica infectologista Rosana Hitman. Doutora, é inevitável falarmos da pandemia de Covid-19, afinal estamos vivendo ainda a pandemia ao mesmo tempo em que aumentam os casos de gripe no Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro que vive essa epidemia. E o que chama a atenção é que os sintomas das duas doenças são parecidos. Como saber se a pessoa está infectada pelo vírus da Covid-19 ou pelo vírus da influenza? Só através de exames laboratoriais. É impossível, através do quadro clínico, ou seja, através dos sintomas e sinais, eu cravar se é Covid ou se é influenza. E eu vou te dar exemplos disso. Eu posso até desconfiar, pode ser um vírus ou outro, mas para eu ter certeza, eu preciso testar. Não tem outro jeito. E por isso que é tão importante a gente realmente fazer a testagem nesse momento. Porque, por exemplo, o vírus da gripe, se você me procurar, doutor, eu estou com febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, bom,
pode ser um ou pode ser outro. O vírus da gripe, eu tenho como te tratar, Carol. Se eu tenho medicamentos hoje, que chamam o oseltamivir, o nome comercial é o Tamiflu, para te dar nas primeiras 48 horas, para você não ter uma complicação relacionada à influenza. Para a Covid, a gente sabe que a gente ainda não dispõe disso. Então, fazer esse diagnóstico muda o que eu vou prescrever para você, caso você me procure com esses sintomas. Então, é muito importante a gente fazer a testagem. Habitualmente, o vírus da gripe, ele pode causar uma febre mais alta e mais abrupta, mas isso não é regra para todo mundo. Tem alguns mas, por exemplo, alguém que perde olfato e paladar, você vai falar, é Covid? Sim, possivelmente, mas o vírus influenza também pode causar perda de olfato e paladar. Então, você viu que está complicado para nós médicos fazermos o diagnóstico baseado em sintomatologia. A gente realmente precisa muito mais da parte laboratorial para poder mapear e poder tratar adequadamente o nosso paciente. Agora, doutora, eu estou gripada e estou infectada com o coronavírus. Isso pode levar a um agravamento do meu quadro? Você está querendo me perguntar em relação ao que a gente chama de co-infecção, ou seja, você tem os dois vírus ao mesmo tempo, é isso? Exato. Sim, isso está descrito na literatura, né? Já tem estudos mostrando, e a tendência, Carol, é que a gente vai ver isso cada vez mais, porque o Covid não foi embora, o influenza está chegando, tem outros vírus respiratórios circulando, aqui em São Paulo a gente está vendo bastante vírus sincial respiratório nas crianças, que é outro vírus também, que pode dar sintomas respiratórios. Então, essa co-infecção, existe uma tendência na literatura, tem alguns estudos, né, mostrando que pode sim até causar quadros mais intensos, principalmente em pacientes mais vulneráveis. Os dados ainda não são amplos, né? Tem algumas publicações relacionadas a isso quando você tem essa co-infecção. Eu julgo até, Carol, que a gente vai ter mais experiência daqui para frente, exatamente porque nós vamos começar a ver mais esse tipo de infecção. E daí, Carol, eu aproveito para te falar que, vamos supor, você me procura porque está gripada ou porque está com sintomas. Eu faço o teste para gripe, dá positivo, você fala, então era gripe. O correto e ideal seria eu também fazer para Covid, mesmo que eu já tenha o teste positivo para influenza. Pode estar co-infectada, você pode estar tendo os dois vírus ao mesmo tempo. Não é tão comum, mas quando você tem a circulação dos dois vírus, óbvio que isso pode acontecer, em especial em pessoas não vacinadas. Daí ressaltamos ainda mais a importância da vacinação contra os dois vírus, doutora. E até uma dúvida de muitas pessoas que estão com sintomas gripais. Essas pessoas podem tomar a vacina contra a gripe? Se você está doente, o ideal é que você aguarde você melhorar o seu quadro clínico para tomar qualquer vacina. Isso, de uma maneira geral, a gente sempre pede para os pacientes, olha, eu quero melhorar a clínica os 3 dias, né, com a febril, para eu poder fazer qualquer outra vacina, tá? No caso que eu tenho certeza que ele teve o vírus da gripe e ele quer se vacinar para a gripe, ele deve se vacinar? A resposta é sim. Você vai falar, mas se ele acabou de ter a doença, por que você quer vaciná-lo? Porque a vacina, como eu te falei, ela é tri ou quadrivalente. Então, para aquele vírus ele já teve, mas eu estou protegendo ele contra outros vírus de influenza também. Então, você não tem contraindicação de fazer a vacina. É claro que neste momento, no Rio de Janeiro, que a gente está vendo que praticamente a imensa maioria é H3N2, se você já teve, é óbvio, o risco de você ter gripe de novo é desprezível, né, neste momento. Mas, de qualquer maneira, contraindicação não tem, porque a gente imagina que a própria doença vai conferir, pelo menos por algum período, proteção contra esse vírus. Doutor, olhando mais uma vez para a epidemia de gripe no Rio de Janeiro, outros estados podem enfrentar esse mesmo cenário? Como evitar que isso aconteça? Bom, a primeira resposta é que sim. Né, outros estados podem sim enfrentar isso pelo mesmo motivo que o Rio de Janeiro está passando por isso. Te diria até que a gente talvez tenha algum cenário que a gente nem saiba direito, porque eu não sei se o Brasil inteiro está testando os pacientes contra a gripe. Então, a primeira coisa é isso. Eu só consigo enxergar o que está acontecendo se eu fizer diagnóstico e se eu testar. Do jeito que a gente tem a circulação de pessoas, em especial nesta época do ano, que nós vamos confraternizar com a nossa família, que vai vir
provavelmente, é bastante comum, eu não sei na sua família, mas praticamente toda a família vai vir, sei lá, o filho que está morando fora. Você acaba tendo uma circulação de pessoas vindas de locais diferentes mais intenso. E isso, claro, favorece a introdução de vírus ou a circulação de vírus entre cidades, entre estados. Então, a possibilidade sim existe e como prevenir? As mesmas medidas que a gente vem falando o tempo todo em relação à Covid, né? Higiene das mãos para a gripe é mais importante ainda. É óbvio que se você está convidado para um jantar, por uma confraternização e você começa com sintomas, não vá, né? É tão compreensível a sua ausência nesse momento e a sua ausência não é, pelo contrário, vai ser enaltecida pelo fato de você ter tido respeito com as outras pessoas no sentido de não contaminá-las. Então, acho que esse tipo de atitude em termos de prevenção, lógico que é chato você, né, a gente está esperando tanto para depois de tanto tempo, de poder pelo menos entre grupos pequenos, familiares, poder se confraternizar, é claro que você quer ir. Mas se você tiver com sintomas de doença, não vá, por favor, para exatamente não expor os outros e não colocar em risco. E lógico, em paralelo, vacinação. Vamos nos cuidar, doutora Rosana, sempre muito bom contar com a sua ajuda, com as suas orientações. Foi um prazer. Imagina, o prazer é meu, eu estou à disposição e aproveito já para desejar que 2022 seja um ano para todos nós, do ponto de vista sanitário, sem dúvida, melhor do que foram os últimos 2 anos, cada um fazendo o seu papel. A gente vai, se Deus quiser, a gente vai estar cada vez melhor. Com muita saúde. Obrigada, doutora. Imagina, um abraço. Grande abraço. Se cuide, se vacine, cada um fazendo a sua parte. A gente volta a se falar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.